Você conhece o conceito de liquidez? Você entende mesmo o que é liquidez? Pois saber exatamente o que é liquidez, como ela funciona, por que ela existe, para que serve, onde ela mora, onde dorme, o que come, é muito importante nos seus investimentos e até na sua vida financeira de uma forma geral, nas suas finanças pessoais. Sei. Muita gente não entende muito bem o conceito de liquidez e não ter esse conhecimento acaba prejudicando você no seu planejamento financeiro. Então hoje eu estou aqui para te ajudar e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre liquidez. Fica até o final porque o conteúdo desse vídeo está muito valioso se você é investidor e se você quer organizar sua vida financeiramente. Então até o final do vídeo eu vou te dar um conteúdo muito brabo. Bota o capacete aí que vai chover informação e vamos começar logo essa bagaça. Fala aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga. Aqui eu falo majoritariamente sobre economia, mercados, finanças e investimentos. Se você se interessa por esses temas, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Aqui eu posto conteúdo semanalmente, conteúdo brabo, de alto valor e gratuito para você. Se não for pedir demais também, gostaria de ter o seu like nesse vídeo. Já vi no futuro, já vi que esse vídeo tá top, tá merecendo o seu like também. Então, finalmente, depois de pedir like e inscrição, vamos começar logo o conteúdo aqui do vídeo, que é sobre liquidez. Liquidez é um termo muito usado nesse mundo de investimentos para falar de ações, renda fixa e tal, mas eu não quero que você se prenda só à liquidez de ações, etc. Não, eu quero que você se prenda à palavra liquidez, ou termo liquidez de uma forma geral. Liquidez nada mais é do que a facilidade com que você consegue transformar uma coisa, um ativo, um produto, um serviço, em outro ativo, produto ou serviço. É mesmo, é? Como não temos mais escambo hoje em dia, a gente não troca um celular por um computador, não produz um carro para trocar por uma casa. A gente tem sempre um meio termo, uma mercadoria de troca entre um produto e outro produto. Essa mercadoria de troca dá-se o nome de dinheiro. Essa é a função do dinheiro. Inclusive já falei sobre esses conceitos melhor no meu vídeo de inflação que está passando aqui no card agora, ou se você não pode clicar no card, no link do vídeo. Então, se fosse traduzir de uma maneira mais fácil ainda o que é liquidez, a liquidez é a facilidade com que a gente consegue transformar um produto, um ativo, um bem em dinheiro, já que o dinheiro ele tem a liquidez absoluta. Por quê? Porque eu consigo transformar o dinheiro em qualquer produto, bem ou serviço na hora que eu quiser, mas eu não consigo transformar um produto, bem ou serviço em algum outro produto, bem ou serviço que eu quiser, porque nenhum produto, bem ou serviço tem a liquidez absoluta. Alguns têm mais liquidez, outros têm menos liquidez, mas o dinheiro ele tem a liquidez absoluta. Se eu tiver um dinheiro e quiser comprar um celular, eu compro o celular na mesma hora. Mas se eu, depois que tiver o celular, quiser transformar aquele celular em dinheiro de volta, eu já não consigo com a mesma facilidade. Ou eu vou ter que insistir muito para vender aquele celular pelo mesmo valor, pelo mesmo preço que ele foi comprado, pelo valor que ele tem, pelo valor que ele gera, e eu vou ter que ter paciência e insistir muito, ou eu vou ter que abrir mão de um pouco do valor daquele celular, um pouco do preço que eu paguei, para compensar a falta de liquidez que ele tem e conseguir vender o celular, só que eu venderia por um preço abaixo do mercado. Se fudeu. A liquidez ela está presente em absolutamente tudo. A liquidez ela sempre vai entrar numa decisão financeira do seu dia a dia, sempre, porque qualquer investimento ou qualquer decisão financeira ela envolve três pilares basicamente: segurança, performance ou rendimento, que é a mesma coisa, e liquidez. O investimento perfeito seria aquele que a gente tem uma performance muito alta, uma segurança muito alta e uma liquidez muito alta. Só que o investimento perfeito não existe. Fala, não me diga! Você sempre vai ver no mercado financeiro, nos investimentos, não só investimentos no mercado financeiro, investimento em imóvel também, investimento numa empresa, investimento numa franquia, investimento na educação dos seus filhos. Você sempre vai ver que
Quando um desses 3 pilares ele é muito bom para você, provavelmente algum dos outros 2 não será tão bom e um dos pilares vai compensando o outro. E eu vou te dar alguns exemplos aqui para você ver que é realmente assim que funciona. Então, por exemplo, se você investe no Tesouro Selic, Tesouro Selic, para investimentos em moeda brasileira, em real, ele é o investimento mais seguro que existe, porque dificilmente o governo não vai te pagar. Talvez ele te pague numa moeda que não vale nada, mas partindo do ponto de vista que ele vai te pagar em real, o governo ele tem o poder de imprimir mais moeda, então ele sempre vai pagar a dívida dele em real para você. E além disso, a Selic tem liquidez praticamente diária, mas você vê que a Selic ela tem uma liquidez muito alta e uma segurança muito alta. Em compensação, o rendimento, a performance dela é muito baixa. Nossa! Se você investe em ações você tem uma liquidez muito alta. Você consegue comprar e vender ações de segunda a sexta. Qualquer dia útil você consegue comprar e vender ações. A não ser que seja feriado de segunda a sexta, mas você consegue vender e comprar ações em qualquer dia útil. E ações, elas têm um potencial de ganho muito alto no médio e longo prazo. Historicamente a gente viu isso. Mas em compensação, a segurança das ações também é muito mais baixa do que de um Tesouro Selic. Quando você compra um imóvel, o imóvel ele te dá uma segurança muito boa, porque o imóvel, você tem lá um ativo físico, não é um papel, é uma coisa palpável. E na pior das hipóteses, você tem um lugar para morar. Então, as pessoas sempre irão precisar de um imóvel, porque o imóvel é riqueza de base para a gente. Então o imóvel, quando você investe no imóvel, ele tem uma segurança muito alta. Em compensação, a performance dele pode ser alta, pode ser baixa, depende muito da região, depende muito da cidade, do bairro, tem vários fatores. Mas a liquidez do imóvel geralmente é baixa. Você não consegue transformar um imóvel em dinheiro em um dia ou em alguns minutos, como você faz com ações ou com títulos do Tesouro Direto. Você quer vender um imóvel hoje, você vai ter que ir no corretor, vai ter que procurar gente, vai uma pessoa visitar apartamento, não gosta, vai outra família visitar seu apartamento, não gosta. Passado 1, 2, 3 meses, a depender do preço do imóvel, você consegue vender aquele imóvel. Inclusive, um ativo que ele tem mais liquidez, é provável que ele renda menos ou tenha menos segurança. Então, a forma de você precificar a liquidez é aquele ativo render menos. Se por acaso aquele ativo rende mais e ele tem pouca liquidez, de uma forma ou de outra, aquilo também vai estar precificado. Por quê? Como é que você compensa a falta de liquidez de um ativo? Você compensa a falta de liquidez de um ativo abaixando o preço, no caso se você for o vendedor desse ativo. Por exemplo, digamos que eu tenho um imóvel numa região muito bem localizada de Salvador, que é da cidade onde eu venho, e aquele imóvel ele custa 500 mil reais. E o valor dele de mercado avaliado é 500 mil reais. Todo mundo sabe que vale 500 mil reais. Mas não é todo mundo que tem 500 mil reais para pagar-se no imóvel. E o imóvel é uma coisa muito pessoal. Tem gente que quer um imóvel com 1 quarto, com 2 quartos, só quarto e sala, com 3 quartos, com varanda, sem varanda. E como é uma compra grande, as pessoas demoram de tomar a decisão de comprar um imóvel. É uma compra muito importante na vida das pessoas. Então é uma decisão que demora. Então se eu ofertar esse imóvel por 500 mil reais, vai passar algum tempo até que alguém compre. Mas vamos supor que eu abaixo o preço do imóvel para 450. Nesse momento, vai ter mais gente interessada, porque o cara pensa assim, poxa, por 500 estava justo, mas por 450... caramba, tá um bom preço. Acho que vale a pena eu realmente insistir, olhar e tentar ser rápido na compra, porque senão eu perco a chance. Se eu abaixar para 400 mil, então, é capaz de eu vender na mesma semana. Porque a pessoa comprar um imóvel que vale 500 mil por 400 mil é um baita desconto. E é uma oportunidade para ela. Ela vê com uma chance, ela fala assim, nossa, dificilmente vai aparecer outra chance como essa. Tem que ser rápido, porque vai aparecer um monte de gente querendo comprar também. Então vocês viram que agora o meu ativo, o meu imóvel, ele ficou mais líquido, ele teve mais liquidez, ele vai ser mais facilmente transformado em dinheiro. Mas por quê? Porque eu abaixei o preço dele, eu aumentei o spread, ou seja, eu peguei o valor de mercado dele e eu vendi ele por um preço, o preço real de venda foi muito abaixo do valor no qual ele é avaliado, no valor que ele realmente vale, no preço que ele realmente vale. E isso também vale para tudo. Se você vai na bolsa de valores e você vê lá as ações Blue Chips, que eu já fiz um vídeo sobre esse tipo de ação aqui, tá no card aqui e na descrição do vídeo também, mas são as ações das maiores empresas listadas em bolsa e normalmente essas são as ações mais líquidas do mercado. Essa é uma característica importante das Blue Chip. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Gerdau, Vale, Ambev. Então você vê que o preço de tela dele, como tem muita gente querendo comprar e vender, tem muita liquidez, é muito provável que o preço
de tela do vendedor e do comprador sejam muito parecidos. Então, o comprador consegue comprar pelo valor de mercado e o vendedor consegue vender pelo valor de mercado. Mas se você pega uma ação que é pouco líquida, que tem muito pouca negociação daquela ação, que tem pouca oferta de compra ou pouca oferta de venda, você vai ver que o spread entre o melhor comprador e o melhor vendedor é muito alto e algum dos dois vai ter que ceder. Ou o vendedor vai ter que abaixar o preço para alcançar o comprador, ou o comprador vai ter que aumentar o preço para alcançar o vendedor. Mas você vê que a forma como você compensa a falta de liquidez, ou seja, a dificuldade que você tem de transformar aquilo de volta em dinheiro, é mexendo no preço. Então ter baixa liquidez custa caro, porque de certa forma isso vai entrar no preço. Ou isso custa o seu tempo e a sua paciência de ter que esperar até aparecer alguém querendo comprar por aquele valor de mercado, ou custa o seu dinheiro na prática, porque você vai ter que vender mais barato do que ele realmente vale. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Então, poupança tem alta liquidez, Tesouro Selic tem alta liquidez, fundos de investimento, a depender do tipo de fundo, pode ter alta ou baixa. Tem fundos de investimento em ação, que a liquidez é D mais 60, D mais 30, ou seja, você pede o resgate hoje, só pega daqui a 30 dias. Fundos multimercado pode ter liquidez D mais 5, D mais 6, que é uma liquidez média. Imóvel, como eu falei, tem liquidez baixa. Produtos que a gente compra na rua tem liquidez baixa. Existe também uma relação, assim, quanto mais caro for um ativo, um bem, um produto, mais provável que ele seja menos líquido. Você pega um carro mais caro com um carro mais barato, como tem muito mais gente disposta a comprar o carro mais barato, ele também é um ativo mais líquido. Mesma coisa serve para apartamento, para celular, para várias outras coisas. Então, como eu disse, né, que a liquidez ela é precificada, é por isso que existe um termo chamado risco de liquidez, que é o risco que você tem de ou não conseguir vender aquele ativo, ou ter que vender ele por um preço muito mais baixo do que ele vale, ou muito mais baixo do que você pagou. Porque já que tem pouca gente disposta a comprar aquele ativo, você vai ter que diminuir o preço dele para aumentar a demanda por ele. Você vai ter que compensar no preço, de forma que você vai perder muito dinheiro na sua venda para conseguir achar alguém querendo comprar, ou seja, para aumentar a liquidez daquele ativo. E algo muito importante de se falar também é que a liquidez ela não é algo absoluto e travado. A liquidez de um certo bem, um ativo, alguma coisa, ela não é a mesma liquidez eternamente ao longo do tempo. A liquidez de um ativo, de um bem, muda ao longo do tempo. Por exemplo, tem momentos que o Bitcoin está mais em alta. Nesses momentos, a liquidez aumenta. Tem momentos que o Bitcoin está mais em baixa. Nesse momento, a liquidez diminui. Às vezes, o mercado imobiliário está mais aquecido, tem mais gente querendo comprar e ou vender. Vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo. No começo do ano de 2020, eu não vou falar os termos aqui, porque talvez o YouTube me pune esse vídeo se eu falar os termos, mas todo mundo sabe o que aconteceu em 2020 com uma doença específica. Um dos artigos que mais procuraram nos mercados foi álcool em gel. E álcool em gel ficou muito escasso no mercado. Como estava muito difícil álcool em gel, a liquidez do álcool em gel aumentou muito. Qualquer pessoa que tivesse álcool em gel na mão e quisesse transformar aquele álcool em gel em dinheiro, conseguiria fazer isso facilmente. O álcool em gel estava praticamente com a mesma liquidez do dinheiro, estava praticamente com a liquidez absoluta. Tanto é que, para compensar essa altíssima liquidez do álcool em gel, o que aconteceu com o preço do álcool em gel subiu muito. Isso fez com que diminuísse um pouco a liquidez do álcool em gel, porque uma coisa, o álcool em gel está a R$1 no mercado lá em março, todo mundo vai querer comprar álcool em gel. Aí se o valor do álcool em gel subisse para R$20, ele teria menos saída, menos venda. Então a liquidez dele diminuiria. E depois houve produção em massa de álcool em gel e aí se estabilizou um pouco. Mas você vai ver que ao longo do tempo de vida de um produto, ao longo dos ciclos de mercado, você vai ver que os ativos, os bens, eles ficam mais líquidos ou menos líquidos, porque a demanda por aquele produto ou a oferta que aquele produto tem no mercado é mais alta ou mais baixa. Isso vai se refletir na sua liquidez, que por sua vez respinga no preço desse bem ou desse ativo. Então, quando você for tomar uma decisão de investimento, você sempre tem que olhar para os 3 pilares: segurança, performance e liquidez. E ter um ativo mais líquido ou menos líquido não necessariamente é melhor ou pior, depende de muitos fatores. Não é que você vai ter que ter só ativo muito líquido, ou ativo pouco líquido, ou ativo de liquidez média. Você vai ter que ter uma carteira bem diversificada, porque cada ativo ele tem uma função diferente em sua carteira. Ativos mais líquidos talvez sejam melhores para ser a sua reserva de emergência, mas não vão te render muita coisa. Ativos menos líquidos talvez sejam melhores para te dar uma melhor performance,
mas não tem como ser sua reserva de emergência, porque você pode precisar do dinheiro de bate-pronto e ele não está líquido para você. Então você vai ter que mesclar sua carteira. Aí você vai ter que entender o seu perfil, sua idade, a sua urgência em talvez precisar do dinheiro, dos seus projetos, seus planos de vida, para entender se você precisa de ativos mais líquidos ou menos líquidos. E você tem que fazer sempre algumas perguntas para você, para entender que tipo de perfil você tem e que tipo de investimento você vai fazer com relação à liquidez dele. Por exemplo, tem que se perguntar qual é a sua estabilidade no emprego. Se for mais estável, talvez você possa ter ativos menos líquidos. Você tem que se perguntar quanto você economiza todo mês. Quanto mais você economiza, menos líquidos também podem ser os seus investimentos, porque você consegue ter todo mês uma grande quantidade de dinheiro poupável que entra na sua conta, podendo te auxiliar em alguma emergência. Você tem que pensar quanto você pretende economizar, quanto você gasta por mês. Vai ter que pensar em quais são as próximas viagens que você vai fazer, quais são os seus planos futuros, se tem algum casamento marcado, você vai casar daqui a um ano. Então, um ativo de liquidez menor do que um ano talvez não seja ideal. Você tem que pensar nos seus projetos de vida, nos seus planos, se você vai comprar uma casa. Então entra uma série de perguntas que a resposta depende de pessoa para pessoa, e a partir dessas respostas você vai decidir como você vai mesclar os seus investimentos em classes mais arriscadas, menos arriscadas, mais líquidas, menos líquidas e assim por diante. Tá sabendo legal. Então é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês e espero que eu tenha feito vocês entenderem o conceito de liquidez. É um conceito muito importante, é um conhecimento de base nas suas finanças pessoais, no seu orçamento familiar, nos seus investimentos, no seu planejamento financeiro. Dá seu like aí, eu acho que eu mereço. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos que eu posto por aqui. Se você não gostou desse vídeo, pelo menos dá um engajamento aí, dá um dislike, comenta alguma coisa embaixo, me xinga, ou então você manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Eu vou ficando por aqui, espalha a palavra, um abraço e tchau!